E aí, pessoas, beleza? Galera, o vídeo que eu estou postando hoje é para explicar o vídeo que eu gravei ontem e para explicar alguns vídeos anteriores. E aí, eu falei sobre a renúncia de si mesmo, o indivíduo abrir mão de quem ele em função do Evangelho. E aí, o texto que eu usei foi o texto que fala que quem quer seguir a Cristo deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Só que esse vídeo, ele aparentemente vai entrar em contradição ou em choque com alguns vídeos que eu já havia postado. Qual vídeo foi? Em alguns vídeos eu falo sobre a aceitação de si mesmo, o indivíduo aceitar quem ele é, ou seja, é o indivíduo olhar para si, perceber as suas limitações, suas fraquezas, olhar para a sua história e aceitar essa história. E se permitir viver não em função daquilo que o outro pensa, mas em função dos próprios desejos. E aí eu falei que se você gosta de determinado tipo de prato, de uma comida, ou de determinado evento, que você deve se permitir viver. E aí, frente a essa aceitação de quem o próprio indivíduo ele aceitando a própria identidade, parece que entra em contradição com o vídeo de ontem, onde eu falo que nós devemos renunciar a nós mesmos, destronar o eu em função do cristianismo, em função do evangelho. Só para que não reste nenhuma dúvida e fique bastante claro, de um lado, ou em alguns vídeos eu falo sobre aceitar o próprio eu e assumir o controle da própria vida, e no outro eu falo sobre destronar o eu. E aí parece que esses vídeos eles entram em contradição ou existe um choque em relação àquilo que eu quero dizer. Feito essa introdução, a gente parte agora para a explicação ou para os esclarecimentos. Quando a Bíblia ela traz a ideia de que o indivíduo deve renunciar a si mesmo ou renunciar ao próprio eu, e aí a gente vai ter isso difundido em, acho que praticamente todas as religiões, que nós devemos nos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. Parece que que nós estamos abrindo mão da nossa própria personalidade, do nosso próprio gosto ou dos nossos próprios desejos. Só que a ideia da mensagem bíblica ela não é essa. O que a gente percebe é que muitas religiões vai sufocar a identidade dos seus fiéis, vai fazer com que o fiel abra mão da própria personalidade de quem ele em função de uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras. Como assim, Manuelson? E aí eu vou tentar entrar um pouco no campo da psicologia e da filosofia, apesar de não ser mestre ou formado nessa área. Já falei para vocês que a minha formação é em Direito, eu sou apaixonado pela Bíblia e pela psicologia. Mas o que o texto ele de fato quer dizer, ou o que a Bíblia está trazendo quando fala que nós devemos negar a nós mesmos ou o eu. A gente precisa, ou nós precisamos entender que esse eu ao qual eu me referi, ou ao qual a Bíblia se refere, não é o eu na sua essência, ou não é a nossa construção identitária. Por exemplo, eu tenho o meu eu, a minha construção, a minha vivência, a minha história, e aí você também tem a sua história, você tem a sua vivência, as suas experiências. A título de exemplo, você nasceu em um município, em determinada família, e com base no seu contexto familiar e no seu contexto social, e com base nas experiências traumáticas ou de prazer que você teve, a sua identidade ela foi construída. Você tem gosto, tem preferências e você tem aversão a algumas coisas. E essa experiência, a sua identidade, a sua personalidade não é o que Cristo se refere quando ele fala que você deve negar a si mesmo. E não é o que eu estou trazendo. E aí durante muito tempo, galera, eu acreditei que servir a Cristo ou ser cristão, renunciar a mim mesmo, era justamente abrir mão da minha identidade, de quem eu era como ser humano.
Só que a ideia aqui é em destronar o eu, o ego. É você destronar aquele eu que eu disse no vídeo anterior, que é um eu traumático, um eu arrogante, que se coloca no lugar de Deus, achando que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. Basicamente, eu estou trazendo a ideia aqui de que existe dois eu. Existe o ego, o eu egoísta, o eu que se acha autossuficiente, o eu que se construiu com base em traumas e tenta se proteger. E aí eu falei, só para quem não assistiu o vídeo anterior, que conforme a gente tem algumas experiências traumáticas, o eu vai criando camadas, ou usando o que o Shrek fala, é como se fossem as camadas da cebola, para se proteger e para evitar um trauma que ele viveu anteriormente. E aí eu usei o exemplo de Laí Ribeiro, onde Laí Ribeiro ele vai dizer que se você sofreu um trauma, uma experiência ruim com um indivíduo com determinadas características, você tende a evitar esse tipo de pessoa para não sofrer aquele trauma que está associado à sua experiência do passado. Não que necessariamente o trauma vai se repetir, mas é um mecanismo de defesa do próprio eu. Deixa eu ver se eu consigo, galera, explicar melhor para você entender o que eu quero dizer. O eu, esse eu traumático, arrogante, ele está tentando proteger esse eu, que é a sua essência, que é a sua identidade real, a primeira identidade de traumas que ele viveu no passado. Só que quando ele faz isso, ele impede que você tenha experiências reais ou experiências verdadeiras. E aí esse eu, que é o eu que você deve abrir mão, é um eu controlador. É um eu que tenta controlar as situações, tenta controlar o ambiente na tentativa de se proteger. Esse eu você deve renunciar. A Bíblia ou o Evangelho, quando fala que você deve negar a si mesmo, deve renunciar o eu, esse eu é esse eu egoísta, é esse eu calcado em si mesmo, é esse eu calcado no próprio entendimento, é esse eu que olha para si e acha que é autossuficiente, que sabe de tudo, que não precisa dos outros. Esse eu, galera, você deve renunciar e dar espaço a um outro eu, que é justamente o seu eu verdadeiro, que é a sua história, as suas preferências autênticas, reais e verdadeiras. E aí, galera, quando eu falo que nós devemos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa história e acolher quem nós somos, ou acolher esse outro eu, é justamente um eu diferente desse eu arrogante. É aquele eu que tem preferências e gostos, só que pautado na ética, pautado nos bons costumes, pautado na moral, na honestidade, no bom caráter. Esse eu, que é um eu que se construiu com base naquilo que de fato é importante, ou com base naquilo que de fato é interessante, esse eu você deve acolher. Então, galera, o cristianismo, ou o verdadeiro cristianismo, ele não é um cristianismo que aprisiona, que sufoca quem você é. Muito pelo contrário, o cristianismo, na sua essência, ele é algo que liberta você, que traz conforto à sua alma, que traz paz. Se por algum motivo o meio cristão no qual você está inserido, ele não traz uma sensação de liberdade, de alívio e de prazer, esse meio ele está distorcendo o Evangelho ou a mensagem de Cristo e está distorcendo o propósito do cristianismo na sua vida. A Bíblia vai falar, Cristo fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a ideia de você ir a Cristo é justamente para você ter alívio espiritual, para você ter a sua alma confortada. Não existe como você está em Cristo, você está calcado no Espírito de Deus e você não ter conforto espiritual e emocional. Se você está em um meio que traz angústia, cara, alguma coisa
tem e alguma coisa está errada. Que a ideia do cristianismo é libertar o indivíduo, libertar a alma, não sufocar ou aprisionar. E aí, como eu falei, ser cristão não é abrir mão de si, mas abrir mão de um eu egoísta, de um eu traumático, de um eu calcado nas dores e no sofrimento, e abrir ou trazer para o palco, para o centro, um eu que seria um eu mais maduro e um eu que, de certa forma, tem prazer em estar nesse mundo, em estar com o outro. Se o cristianismo que você está vivendo faz você olhar para você e faz você sofrer de alguma forma, esse cristianismo, ele não é um cristianismo segundo o que a Bíblia traz. O cristianismo que você deve viver é um cristianismo que você olha para si e você tem prazer em quem você é, você consegue olhar para a sua história e perceber que por mais que você tenha tido traumas, que por mais que você tenha tido sofrimento ou lutas, a palavra de Deus libertou esse eu e trouxe esse eu para uma nova maturidade espiritual e social. Então, galera, eu acho que aqui a gente bate o martelo em relação ao que eu quis dizer. Quando você tem que olhar para si, se acolher, você tem que olhar para si, cuidar de você, amar a sua história, você tem que assumir o controle da sua vida. Só que esse assumir o controle da sua vida não é com base naquele eu egoísta, naquele eu que só olha para si, mas no eu que, de certa forma, imita a Cristo, que é um eu que acolhe, que é ético, que é correto, que é o seu primeiro eu. Acho que é isso, tá, galera? Já tô rouco, eu vou encerrar o vídeo.